Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso programa semanal que tem sido maravilhoso para quem faz, que sou eu, e pelo que vocês me dizem também tem sido muito bom para vocês, e eu fico muito honrado em poder entrar na sua casa, no seu rádio, no seu celular, ou onde quer que você esteja ouvindo, seja através do nosso podcast no YouTube. Você vai lá e digita podcast Papo Saudável, você vai ver os quase 80 episódios de tantas gravações que fizemos, seja eu mesmo falando ou entrevistando alguém ou sendo entrevistado. E isso foi muito bom, já tem quase 2 anos que nós fazemos esse programa e ele é maravilhoso, dá cada vez mais vontade de fazer mais e mais e mais, né? Nós temos um telefone, caso você queira fazer alguma sugestão, que é o 999-816640. Se você quiser, manda um abraço para alguém como Danilo, que está sempre nos ouvindo, né? Nós mandaremos um abraço. E vocês, por favor, entrem em contato conosco através do 999-816640. Esse programa ele é patrocinado pela Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, que é a minha clínica, que temos em Açu e em Natal. E a gente consegue ter uma clínica hoje que é uma das melhores do planeta, mais completas em odontologia. Pessoal, porque falando sério, graças a Deus a gente tem conseguido elevar bastante o padrão da odontologia. Muitas vezes chegam tantos problemas para nós resolvermos de outras clínicas e outros profissionais mas é porque eles não têm certos equipamentos que nós temos. Por exemplo, para a gente conseguir fazer um bom diagnóstico, eu preciso de um bom tomógrafo. E a grandiosíssima maioria das clínicas não tem tomógrafo. Eu tenho o meu próprio tomógrafo, eu posso fazer isso e ver o problema na hora, naquele momento, né? Nós temos hoje CEREC, que é uma máquina que consegue fazer coroas e restaurações em porcelana na hora. Não é mandando para laboratório, ficando com provisório, não, nada disso. É uma coisa muito mais sofisticada. Nós temos também o laser, que é a nossa grande vedete, o nosso último aparelho a chegar dos grandes aparelhos, né? Que é aquele que faz restaurações, obturações, sem precisar da broca, sem precisar do motorzinho, né? E sem precisar, na grandiosíssima maioria dos casos, sem precisar nem de anestesia. É algo fantástico de se fazer, muitas vezes consegue cortar gengiva e osso sem anestesia também. Então, descubram a Dental Clínica, entrem em contato conosco, nos visitem. Você não paga nada para visitar a Dental Clínica. E você vai poder fazer o seu orçamento e saber tudo o que precisará para que a sua boca fique mais maravilhosa e que você possa sorrir muito mais. Mas vamos ao nosso assunto de hoje. Hoje falando um pouco sobre orgulho. Giovanni, mas o papo é saudável, vamos falar de orgulho? Como aprender a identificá-lo e como evitar que ele destrua a nossa vida. O orgulho é algo que faz parte da natureza humana, é o meu eu, né? Sou eu é que faço isso. Aqui na nossa região tem até uma frase que diz assim: eu sou eu, jacaré é o bicho. Pessoas têm se habituado a serem cada vez mais orgulhosas, porque elas estão habituadas. A gente falou nos últimos programas, por exemplo, sobre estar o tempo todo em programas de computador, em jogos, né, virtuais. E nesses lugares, você pode ser o próprio Deus, se você quiser. E nada vai lhe incomodar. E quando chega na vida real, muitas vezes isso traz grandes problemas. Então, guerras, doenças, separações entre casais, mortes, desobediência, são gerados a partir do orgulho. O orgulho faz com que as pessoas estabeleçam posições em que elas não estão dispostas a largar. Eu decidi que tem que ser assim. Imagina, sempre começa com um eu. Toda frase que começa com um eu e com um ponto de exclamação no final normalmente é muito perigosa. Agora você imagina alguém que é extremamente aguerrido, que quer crescer, que é alguém que é ousado e trabalha e é inteligente ainda. Agora imagine alguém como isso, cheio de orgulho. Tende a sofrer muito na vida. Eu, por exemplo, que vos falo, sempre fui muito orgulhoso. Hoje tenho aprendido a lidar um pouco mais com isso. E isso fez com que eu batesse menos a cabeça. Não sei se vocês sabem, mas o nome Dantas, o meu sobrenome é Dantas, tem a ver com uma anta, né, que costuma entrar dentro de uma mata muitas vezes se ferindo, porque ela não faz curvas e ela sai dando cabeçadas nas árvores ou nos arbustos, né?
E uma coisa que vocês precisam entender é que na maioria das vezes um Dantas feito eu, e eu não estou dizendo que todos os Dantas são assim, mas eu sempre fui, precisa aprender a fazer curvas, a deixar um pouco de lado o orgulho, entender que há uma necessidade de uma interação, de um relacionamento interpessoal melhor, de você poder, para crescer, precisar de uma mão que possa lhe ajudar. A autossuficiência, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, para nada, eu faço tudo o que eu quiser, a hora que eu quiser e pronto. Isso é um sinal de orgulho. O orgulho é exatamente o contrário da humildade. Eu queria dar um exemplo para você de das pessoas mais humildes que se teve notícia, talvez a mais humilde, porque a humildade fazia parte do seu próprio ser. Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele entrou em Jerusalém para começar o seu ministério, ele entrou como? Num super cavalo branco rodeado de anjos? Não. Ele entrou numa filhote de jumento, ou seja, na coisa mais desprezível que tinha, né? Era ele. Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, ele lavou os pés dos discípulos. Discípulos muitas vezes estão turrões, tão orgulhosos, né? E ele estava lá lavando os pés. Que isso sirva de exemplo para nós, que nós possamos permitir que os outros estejam acima de nós. Esse próprio Deus encarnado se fez completamente humilde, foi morto na cruz para que nós pudéssemos, dentro das nossas crenças cristãs, ganhar a salvação. E mais do que isso, tê-lo através do Espírito dentro de nós. E fazendo isso, a gente passa a ter um preenchimento de uma área interior que não é preenchida por nada. Vocês já passaram por essa situação? Eu passei por muito tempo. Aquela situação em que você pode ter dinheiro, você pode ter coisas, você pode fazer 1001 coisas, mas tem algo ainda que falta te preencher. E isso só se preenche normalmente quando você traz para dentro de você um ser celestial. Aquelas bem-aventuranças de Jesus lá em Mateus, ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, né? O povo judeu, por exemplo, foi tão orgulhoso quando eles saíram do Egito, isso há 3, 5 mil anos atrás, quando eles saíram do Egito, eles tiveram que caminhar por 40 anos no deserto. Pessoal, entre o Egito e a boa terra de Canaã, dava para fazer a pé em 2 meses e meio. Como é que em 2 meses e meio você demora 40 anos para fazer? Ficaram rodando em círculos, porque aquela geração, dito pelo próprio Deus, tinha que desaparecer. Era uma geração de orgulhosos, né? Então esses orgulhosos, a gente tende, quando eu digo a gente, é toda a população de uma maneira geral e o próprio Deus, a resistir. Você resiste aos soberbos, né? Diz assim, ó, isso está em Tiago capítulo 4, versículos de 6 a 10. Ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Vocês entendem? Nesse momento tem uma partezinha do orgulho de cada um que está me ouvindo, dizendo assim: mas eu não preciso ouvir isso porque eu sou muito humilde, porque eu vou à missa ou ao culto de vez em quando e tal e tal e tal. Não, pessoal, eu estou falando de algo em realidade. Sabe qual a diferença entre verdade e realidade? Verdade é quando você sabe que existe algo. Realidade é quando ela se torna normal na sua vida. Por exemplo, você fez uma compra. Uma vez eu comprei um produto. E eu comprei e ele não tinha chegado ainda, ou eu não tinha recebido. Então eu sabia que aquele produto era meu. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, imagina que eu comprei um celular. E era um celular que eu sonhava. E eu comprei isso, por exemplo, pela internet. Faça de contas que eu fiz isso. Então, se eu comprei pela internet, eu já paguei aquele celular já é meu. Eu já vi a foto do celular, mas ele não é meu ainda. Eu não consigo abrir a tela dele e conversar com as pessoas através disso. Quando ele chega, isso torna realidade para mim. Quantas vezes nós tratamos o nosso Senhor, o nosso Deus, ou Jesus Cristo, como sendo simplesmente uma verdade. E ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. Quando a gente toma isso para dentro de nós, isso passa a se tornar realidade. É algo prazeroso que você experimenta. Você não só sabe que acontece. Isso aí eu já sei, que Jesus Cristo veio, tal, morreu, ressuscitou, 3º dia, blá, 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 blá.
Não, isso não serve para nada. O que serve é quando isso se torna realidade na sua vida. Como ele diz, Deus resiste aos soberbos. Você vai continuar sendo orgulhoso, como eu fui durante muito tempo, que ainda sou. Ainda preciso tratar do orgulho. Eu ainda tenho muito disso dentro de mim. Mas, graças a Deus, isso tem sido tratado gradativamente. Mas aí, você vai permitir que Deus resista a você, ou seja, você vai se afastar de Deus, ou permitir que Ele se afaste por causa disso. Diz que dá graças aos humildes, né? Aí, o mais interessante é que em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz assim: depois do orgulho vem a humilhação. Depois da arrogância vem a queda. Vocês já experimentaram isso? Quando você é extremamente orgulhoso e aí vem a humilhação, você é humilhado. Ou quando depois da arrogância vem a queda, ou não. Sempre que você foi orgulhoso, você nunca experimentou a queda nem a humilhação. Isso significa que você perdurou, você foi constantemente orgulhoso. Você sabe, uma das coisas mais interessantes para você saber se você está sendo orgulhoso ou não, é saber se você está resistindo. Resiste a tudo que está ao redor, seja o próprio Deus, seja as pessoas que você ama, seja seus amigos, sejam familiares, seja quem for. Aí depois de resistir, você critica, se vitimiza. É muito comum o orgulhoso se vitimizar. Ah, eu sofri demais porque essa pessoa pisou no meu dedinho. Ele fez isso, logo isso nunca poderia ter acontecido comigo. Comigo não, podia pisar no dedo de quem quisesse, mas não no meu. E você se vitimiza. Depois você se machucar, é que você é humilhado. E aí dói, porque o ser moído pela humilhação dói bastante. E essa humilhação é que permite que você então se recobre, ou seja, acorde do seu orgulho, e aí você possa ter uma vida mais prazerosa, onde Deus pode se achegar a você, onde as pessoas ao redor podem se achegar até você. E muitas vezes você percebe que o orgulhoso ele procura disfarçar um erro. Você já percebeu isso? É mais ou menos assim. Vamos levar lá para Adão e Eva, né? Lá em Gênesis diz que Eva comeu aquele fruto lá, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E depois Adão comeu também. E quando Deus vem perguntando: o que é isso? Por que vocês estão cobertos assim e tal? Ele disse: a mulher que tu me deste, ela comeu o fruto e me deu e eu comi. A culpa é dela, foi ela. A gente está sempre procurando alguém para culpar. Já percebeu? Eu conheço uma pessoa que pratica um esporte e sempre que ele se vai mal de alguma forma, ele critica algo que está acontecendo ao redor. Não, é porque aquela pessoa estava falando muito alto, é porque aquilo ali está acontecendo assim, é porque aquela pessoa ali fez isso ou aquilo. Ou já chegou a criticar até o tempo. Não, é porque hoje está meio nublado e isso... né? Então, o orgulhoso, ele nunca é culpado. E como ele fica sempre disfarçando o erro, esse erro sempre se repetirá. E as pessoas vão sempre se afastando dele. E tem um versículo que eu adoro, que está em 2 Crônicas, que diz assim, ó: e se o meu povo, isso é Deus falando, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Muitas vezes os nossos negócios, eles não vão muito bem. Muitas vezes porque nós insistimos em ser orgulhosos e afastar tudo ao redor. Sejam pessoas que poderiam nos ajudar, nos dando dicas, por exemplo. Sejam familiares que podem nos ajudar, nos dando, fazendo a mão na massa mesmo. Seja conhecimento, não, eu já sei de tudo, né? E muitas vezes também afastando o próprio Deus. Eu não preciso de Deus, eu sou capaz, né? E isso faz com que aquelas pessoas se tornem completamente separadas do amor de Deus e do amor das pessoas ao redor. E elas caem, se humilham, machucam, dói, tudo aquilo que a gente estava falando agora há pouco. A mentira, pessoal, e você desviar a verdade é uma forma bonita de falar de mentira. Então você ficar escondendo o erro é uma forma de mentira. Nós sabemos que a mentira tem um pai.
Eu nem vou dizer quem é para ver se atiça a curiosidade de vocês. Mas a mentira tem um pai e a verdade é uma pessoa. Então, se você quer viver um caminho de verdades e realidades, você precisa ter essa pessoa dentro de você. E isso vai fazer com que haja um crescimento muito forte, tanto do ponto de vista de inteligência emocional, quanto propriamente do espírito, ou seja, da inteligência espiritual, tá bom? Pessoal, fazer um breve intervalinho e a gente volta já, é VaptVupt. Os clientes pediram e a Dental Clínica trouxe de volta o implante para todos. Um programa que pode mudar a vida daquelas pessoas que desejam voltar a falar, comer e sorrir com felicidade, confiança e segurança. O Implante para Todos é um programa feito para restaurar sorrisos, resgatar a autoestima, saúde bucal e qualidade de vida. Em sua nova versão, o programa traz ainda mais facilidade para quem necessita e não pôde fazer o seu implante. Implante para Todos, ainda melhor. Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal. WhatsApp 999816640. Meus amigos, hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, que é o Super Entrega. O Super Entrega que tem mudado a vida de muita gente na nossa cidade. Super Entrega é um supermercado delivery. O que é isso? Você precisa para a sua feira, o supermercado tem. E imagina você no conforto do seu lar, poder ligar, poder entrar no computador, ou se for o caso no celular, no aplicativo, como você quiser, no próprio Instagram, e você pedir e chegar na sua casa em normalmente 15 minutos no máximo. Não demora isso daí. Na maioria das vezes tem se conseguido chegar até antes do que 15 minutos. E você pode comprar desde as coisas que você normalmente compraria, como por exemplo feijão, arroz, macarrão, bolachas, né, suco, bebidas de uma maneira geral. Nós temos lá 3 grandes freezers, ou seja, câmaras frias com chocolates climatizados, vinhos climatizados. Imagina que situação interessante. Tudo na temperatura ideal e tudo isso de uma forma muito fácil. O telefone de lá é facílimo. Entre em contato com esse telefone, você vai ver uma equipe extremamente solícita, extremamente educada e que vai poder fazer tudo o que você precisa para ter um conforto na sua compra. A sua experiência de compra vai ser simplesmente maravilhosa, eu garanto a vocês, porque minha vida já mudou com isso. O telefone que vai aparecer aqui embaixo é o 99696-2122. Olha como é fácil. 9696-2122. Vou repetir, 9696-2122. Com esse telefone, você vai ter acesso a pessoas extremamente simpáticas que vão lhe ajudar a fazer a compra que você desejar, inclusive a compra do mês, se você quiser. Além de salgados maravilhosos, sorvetes, tudo o que você precisa. E inclusive tem uma área também, uma parte do aplicativo de cuidados com a piscina. Então, se vocês têm piscina em casa, vocês vão poder comprar cloro, pastilhas e outras coisas mais, além de todos os produtos que eu já citei antes, tá bom? Experimenta o Super Entrega, você não vai se arrepender, você vai adorar o Super Entrega. Um forte abraço! Olá, meus amigos, eu estou de volta no segundo módulo desse programa, que hoje a gente está falando de orgulho, né? E eu quero dizer para vocês que o quanto que eu já tenho sido quebrado na minha vida. E isso, ler livros nos ajuda bastante. Mas uma das coisas que eu aprendi é a cuidar do próximo, a fazer doações. Uma vez alguém estava falando numa palestra sobre que 90 é maior que 100. Isso me chamou a atenção. Como é que 90 é maior que 100? Impossível. E aí ele estava falando sobre o quanto que ele doa, né? E essa pessoa não doava só 10%, ele doava de 20% a 30%. Eu já conheci pessoas que doam 50% do que ganham, do que lucram, para outras situações. Eu não estou aqui, pessoal, de forma alguma vendendo uma religião. O catolicismo tem dentro dos seus estatutos a necessidade de se pagar o dízimo. Os evangélicos falam sobre pagar o dízimo.
A Bíblia fala de pagar o dízimo. Eu não estou dizendo para vocês irem necessariamente para uma religião e pagarem o dízimo por lá. Até porque muitas vezes isso se torna uma grande hipocrisia. Muitas pessoas que ganham R$1.000 e dão um dízimo de R$10. R$10 é 1%. Então é melhor que você não faça isso, como aquela viúva pobre que doava do que ia fazer falta para ela. Aquilo muitas vezes é muito mais importante. Se você ganha R$1 milhão e você doa R$10.000, parece uma grande doação, mas ainda é muito pequeno, porque você não aprendeu a dar de volta para Deus o que Ele devolveu a você, o que Ele deu a você. Então, quando a gente doa, e eu tenho experienciado muito isso na minha vida, a minha clínica, a Dental Clínica, tem batido recordes mês após mês, já há anos, e a gente tem crescido assustadoramente. E eu fico muitas vezes até assustado mesmo, literalmente. Por quê? Porque está crescendo demais, mesmo numa situação em que o país não está essas coisas todas. Mas a gente está crescendo e crescendo muito. Né? E eu fico muito feliz com isso. E eu não posso deixar de acreditar isso ao meu Deus. Lá em Malaquias ele fala sobre a necessidade de se resguardar disso daí, podendo fazer doações. E essas doações fazem com que o devorador, que é aquele que destrói a sua colheita, seja seguro, seja preso, né? E ele diz assim, abrirei as janelas do céu. E ele ainda diz mais, é a única parte da Bíblia que Deus diz assim, provai-me nisso, né? Então, diz assim, ó, viu também uma viúva pobre, eu falei sobre isso agora há pouco, né? Colocar 2 pequeninas moedas de cobre, ele disse, em verdade lhe digo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Existe uma coisa chamada consciência da escassez. Isso é muito relacionado a um tipo de pensamento socialista, onde há uma guerra entre ricos e pobres, e você tem que destruir os ricos e você tem que tomar tudo que eles têm. Na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas os países que mais doam são os países ricos. O Brasil, até onde eu vi da última vez, estava em 43º colocado. Nós estamos bem atrás, somos um povo que doa pouco. E o Nordeste e o Norte do país, que a gente aprendeu a ser, somos pessoas boazinhas, são normalmente os que menos doam no país. Não é interessante isso? Então, essa consciência da escassez, que é meio assim, ó, se eu doar, alguém perde, e sou eu que vou perder, ela gera normalmente o nosso afundamento. A gente precisa aprender a doar. E isso faz com que o nosso orgulho seja derrubado. E a gente estava falando sobre orgulho, a gente precisa perceber disso. Existe um título de um livro que eu pretendo trazer esse tema para debater aqui, que diz assim, ó, quando tudo não é o bastante. É de um rabino judeu chamado Harold Kushner. Quero no futuro poder falar com vocês sobre isso. Hoje, infelizmente, não vai dar muito mais tempo. Eu só quero dizer para vocês basicamente o seguinte, há uma tendência, eu quero encerrar hoje falando sobre isso, de se desenvolver muito o hedonismo, que é viver com o prazer como finalidade. Então tudo que eu vou viver é para ter prazer, eu preciso ter prazer o tempo todo, seja através de sexo, drogas, né? Como se dizia, sexo, drogas e rock and roll. Existem coisas maiores do que isso. E quando nós morrermos ou nós ficarmos velhos, por exemplo, será que as nossas lembranças, todas elas vão ser esquecidas? Nós não seremos nada mais do que simplesmente uma poeira que desapareceu? Então pensem nisso, tratem a vida de vocês em relação a esse orgulho e tentem ser pessoas que sejam mais altruístas, pessoas que se doam mais em prol das pessoas, da comunidade e dos desejos que elas têm. Pessoal, encerramos por hoje. No próxima semana nós voltaremos com mais um assunto no nosso podcast Papo Saudável. Você tem alguma dica, alguma sugestão? Por favor, entre em contato conosco através do telefone 999-816640, que nós poderemos aceitar essa dica e falar sobre esse determinado assunto, tá? E se você quiser também, nós podemos citar que você é uma das pessoas que nos ouve. Eu tenho ouvido muito das pessoas que tem nas ruas, então estou ouvindo o teu programa, acho muito legal e eu fico muito feliz e honrado com isso, tá? Daqui a uma semana mais um programa acontecerá e eu espero ver vocês nesse nosso próximo programa. Fiquem com Deus, um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.